E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí. Vamos iniciar aí o capítulo 15, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito de oscilações, certo? Então, vamos lá. Então, dando continuidade aí neste capítulo. Oscilações estão presentes no nosso dia a dia, como o vento, uma balança, uma linha de transmissão elétrica, as vibrações da membrana de um alto-falante, ou de um instrumento de percussão. Um terremoto faz vibrar as edificações, ocasionando danos. Então, existe inúmeras aplicações deste estudo, tá? Porém, nessa primeira parte, a gente vai se preocupar com um movimento chamado movimento harmônico simples, ou simplesmente MHS, tá? Que são movimentos periódicos que se repetem em intervalo de tempos iguais e sempre da mesma forma. Então, para iniciar esse estudo, a gente vai definir algumas grandezas físicas que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, como, por exemplo, uma propriedade importante chamada de frequência, né? Vocês já estão acostumados com o termo frequência quando a gente se fala de frequência de vocês nas aulas, né? O que significa? Que é o número de vezes que vocês vêm na aula, tá? No caso da frequência, a gente representa ela como o número de repetições de um determinado fenômeno por unidade de tempo, tá? Então, como a unidade de tempo no Sistema Internacional de Medidas é os segundos, então seria 1/segundo. E a frequência, essa unidade de 1/segundo, é definida como sendo Hertz. Então, uma oscilação por segundo representa 1/segundo a menos 1, que é 1 Hertz. Tá? Por exemplo, a gente ouve muito falar na frequência de oscilação na nossa rede elétrica, que é de 60 Hz. Quer dizer que 60 vezes por segundo ela muda a direção de propagação. Tá? Uma grandeza relacionada com a frequência é o período. Então, enquanto que a frequência representa o número de oscilações por unidade de tempo, o período representa o intervalo de tempo de uma oscilação. Tá? Então, vamos supor um ventilador girando. Tá? Um ventilador girando ele pode dar lá 50 voltas por segundo. Vamos supor, gira muito rápido. Então, se ele dá 50 voltas por segundo, 50 Hz é a frequência. E o intervalo de tempo gasto para dar uma única volta é chamado de período. Tá? E a gente pode escrever matematicamente frequência como sendo 1 sobre período, ou ainda frequência é igual a ômega sobre 2π. Tá? Então, essa expressão aqui vocês já viram lá na Física 1, e normalmente ela vem escrita assim, ômega igual a 2π vezes f. Tá? Então, essa aqui é a expressão que a gente pode usar para calcular tanto a frequência quanto o período, ou seja, um é o inverso do outro. Movimento periódico harmônico é qualquer movimento que se repete em intervalos de tempos regulares. Então, olha só. Então, para um movimento harmônico simples, o deslocamento x de uma partícula a partir da origem é dada por uma função do tempo. Então, imagine o seguinte, pessoal, que a gente tem um pêndulo, tá? Vamos imaginar um pêndulo aqui. Tá? Aqui, o centro do pêndulo. E se eu colocasse o eixo X aqui, ó? Vamos colocar o eixo X. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que essa posição aqui, ó, é o X máximo. E essa posição do lado de cá é o X máximo do lado negativo. Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, 3 centímetros. E aqui 3 centímetros também.
Então perceba o seguinte, que o pêndulo ele vai oscilar num movimento harmônico simples em torno dessas duas posições, de 3 e menos 3 centímetros. Tá? Então o que acontece? Se eu quisesse uma função que desse a posição desse objeto no decorrer do tempo, né, eu precisaria de uma função trigonométrica. Porque a função trigonométrica ela faz com que o, o valor do x se repita em intervalo de tempos iguais. Tá? Então, é a única forma da gente escrever essa função é com uma função trigonométrica. Tá? Então, eu posso escrever que a posição x de t é o xm, que é a posição máxima, cosseno de ômega t mais φ, onde esse ômega representa a frequência angular, o t é o intervalo de tempo e o φ é o ângulo de fase que vai depender da posição inicial desse objeto, que a gente vai ver mais à frente. Então, xm, ômega e φ são constantes de amplitude, são as constantes, e a amplitude máxima. A amplitude máxima é o xm. Né? Então, amplitude máxima, o ômega, velocidade angular, e o φ, a constante de fase ou ângulo de fase, respectivamente, como eu havia falado para vocês. Então, perceba que, quando você olha aqui, ó, o objeto ele vai mudando de posição até uma posição máxima, depois retorna, a velocidade muda de sentido, depois vai para o lado positivo de novo. Então, quando ele está vindo para cá, a velocidade vai ser negativa. Quando ele está voltando, a velocidade vai ser positiva, que ele está indo para o lado positivo. Então ele fica mudando essas grandezas. Tá? E o ômega, que é a frequência angular, pode ser calculado como já foi escrito anteriormente aí, 2π sobre período. Agora, e a velocidade? Tá? Como que a gente aprendeu velocidade lá em Física 1? Velocidade lá em Física 1 a gente não aprendeu o que é V igual a delta S ou delta X por delta T, e ainda poderia ser escrita de forma infinitesimal como dx dt. Ou seja, se eu tenho a posição, então, basta eu derivar que a gente vai ter a velocidade. Então, ó, a velocidade é a derivada de x em relação ao tempo. Então, eu vou derivar essa função aqui. O xm é constante, então basta tirar para fora da derivada. Tá? Então, você vai tirar o xm para fora e vai derivar o cosseno. O que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é seno da coisa vezes a derivada da coisa. Então, é menos seno, né? Desculpa, menos seno da coisa de ômega t mais φ vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual que é a derivada disso aqui tudo? Φ é constante, dá zero, derivada de ômega t dá ômega, então sai, opa, travou aqui, sai um ômega aqui. Então eu posso escrever que a velocidade de t é menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Perceba que saiu o ômega da derivada daqui de dentro e o menos da derivada do cosseno que dá menos seno. E a aceleração, naturalmente, vai ser a derivada da velocidade. Vou derivar mais uma vez. Vou derivar o seno agora, vai dar cosseno. E vou derivar isso aqui novamente. Então vai sair mais um ômega para cá. Ômega vezes ômega vai dar o ômega ao quadrado, xm cosseno de ômega t mais φ. Então perceba que agora a gente tem as três funções para o movimento harmônico simples. A função da posição, a função da velocidade e a função da aceleração. Olha o gráfico agora. Vamos pegar o pêndulo de novo como exemplo. Tá? Vamos pegar agora o pêndulo não, vamos pegar agora um sistema massa-mola. Tá? Sistema massinha-mola. Então, uma massa presa a uma mola. E aqui vamos considerar o x máximo. E aqui o x máximo também. Aqui o zero.
e aqui é o lado negativo. Então, olha só, vamos supor aqui 10 centímetros e aqui menos 10 centímetros. Então, você estica a molinha até essa posição e solta. O bloco vai escorregar, vai vir até essa posição, vai parar e vai retornar para essa. E vai ficar oscilando aqui no movimento harmônico simples, desde que não tenha atrito. Perceba o seguinte no gráfico. Ó. Quando o x está no zero, tá? X está nessa posição, o bloquinho, ó, x em zero, o bloquinho vai estar com a velocidade máxima. Tá? Qual que é o valor da velocidade máxima? É ômega xm ou menos ômega xm, porque é em módulo, tá? Porque ora ele vai estar passando aqui pelo meio, ó, com uma velocidade enorme, e ora ele vai estar passando para o outro lado, quando ele estiver retornando, tá? Porém, quando o x é máximo, ó, quando o x é máximo aqui em cima, significa que está nessa posição. O que acontece com a velocidade nas extremidades? Vamos pegar aqui, deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil, mais visível. Vamos pegar um preto aqui para a velocidade. Quanto que vale a velocidade nessa posição aqui? A velocidade tem que ser zero. E a velocidade aqui tem que ser zero. E aqui ela é máxima. Bem no meio, né? Bem nesse ponto aqui. E olha o gráfico, ó. Quando o x é máximo, velocidade é zero. Tá? Agora vamos para a aceleração. O que vai acontecer com a aceleração? A aceleração ela tem que ser quando a mola está máxima, vai ser quando a mola está totalmente esticada ou quando ela está totalmente comprimida. Então vai ter dois pontos de aceleração máxima. Nesse ponto aqui, a aceleração é máxima, porque a mola está totalmente comprimida, e aqui a aceleração é máxima também, porque está totalmente comprimida. Então, dois pontos de aceleração máxima é esse e esse. Olha no gráfico, ó. Quando x é zero, velocidade é zero e a aceleração é máxima. E isso vai se repetir periodicamente no decorrer do tempo. Tá? Agora perceba o seguinte aqui, outro detalhe. Ó. Vamos olhar aqui, ó, xm. Ó, aqui não tem xm cosseno de ômega t mais φ? Se você olhar isso aqui é exatamente o x de t do slide anterior. Quer ver? Vamos voltar aqui. Olha aqui, xm cosseno de ômega t mais φ é o x de t. O que isso significa? Significa que eu posso escrever que a aceleração é menos ômega quadrado x de t. Então eu escrevo a aceleração desta forma. E essa equação aqui ela é muito útil quando a gente conhece o x de t e a gente quer determinar a aceleração. Tá? Ela pode simplificar alguns problemas. Tá? Aqui eu mostro para vocês o sistema massa-mola, que é o que a gente acabou de comentar. Só que agora, no sistema massa-mola, vamos aplicar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Qual que é a força exercida por uma mola que vocês aprenderam lá na Física 1? Força elástica. A força elástica, vocês lembram como é que é? É dado pelo quem? Lembra daquele cara verdinho lá, da Marvel? O Hulk. Só que esse aqui é o outro Hulk. Só que esse aqui é dado pela lei de Hooke, é menos kx. Isso aqui é a força elástica. Então, como a força elástica está sempre contrária à tendência do movimento, você estica a mola, a força elástica puxa em sentido contrário. Quando você empurra a mola, a força elástica empurra de volta. Então, por isso ela aparece esse sinal de menos. A força elástica, então eu posso substituir na expressão de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A aceleração nós acabamos de calcular, que é menos ômega quadrado x. Né? Então, substituiu, no lugar de A, colocou aqui o menos ômega quadrado x.
Só que quem que é resultante é o menos kx. Então vamos pegar esse cara e vamos substituir do lado de cá. Então eu vou ficar com... Ó, aqui esqueceu de cair o trema, não tem trema mais. A força elástica igualando os dois termos, eu vou ter que menos kx é igual a menos m ômega quadrado x, tá? Então, olha só, cancela o x, cancela o sinal de menos e vou isolar o ômega. Passo o m para lá dividindo, eu fico com ômega igual a raiz de k sobre m. Então, essa aqui é a frequência angular num movimento, num sistema massa-mola. Essa expressão aqui, pessoal, só vale para sistema massa-mola. Perceba que depende da constante elástica, né? Que é a rigidez da mola. Tá? E o período, como é 2π sobre ômega, eu posso escrever desse jeito aqui. Tá? 2π raiz de m sobre k. Perfeito? Na próxima aula, a gente continua e a gente resolve um exemplo dessa parte.